Agora a gente vai ter a palestra, né, Raios Cósmicos de Ultra Alta Energias a partir de AGNs, né, do Dr. Carlos Henrique Coimbra Araújo. O Carlos Henrique Coimbra possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Astronomia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Paraná. Então, Carlos, por favor, peço que você assuma aí. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos conversar sobre essa questão aí de raios cósmicos e mecanismos de aceleração a partir, né, de AGNs, a partir de buracos negros centrais em AGNs. Beleza. Então, o Alexandre já me apresentou. Atualmente também, assim, a gente está medindo alguns esforços aí para desenvolver com professores e pesquisadores do Paraná, né, o NAP, que é uma espécie de núcleo, que é uma espécie de consórcio até estadual, né, na área de fenômenos extremos do universo. Tal. A gente também tem participação no CTA, que é o Cherenkov Telescope Array, uma participação meio iniciante ainda. E então, o que acontece, né? A primeira coisa, a gente sabe que buracos negros são objetos astrofísicos que eles foram identificados como objetos de facto, né, como objetos reais, como não existe mais dúvida da existência deles, não faz muito tempo, né? A gente sabe que ali desde os anos 60, 1960, existe uma discussão sobre a existência de buracos negros, mas eles são preditos pela relatividade geral desde algum tempo. Existem observações ali desde os anos 80, 90 que indicam que provavelmente no centro da nossa galáxia existe um objeto muito massivo e ao mesmo tempo muito compacto e ao mesmo tempo invisível. O que seria esse objeto, né? Então, tudo começou a indicar que, de fato, essas assinaturas indicavam que buracos negros, de fato, existem no universo. E o interessante, assim, uma pergunta que a gente faz é que se os buracos negros previstos pela relatividade geral, eles coincidem com aqueles objetos observados na astronomia, né? Porque você pode, às vezes, predizer a partir de certas soluções da relatividade geral, um objeto, e se perguntar, né, se um determinado objeto observado na astronomia, ele coincide ou não. Então, é interessante, a gente vai observar que sim, que os buracos negros chamados da relatividade geral, eles coincidem em diversos aspectos com os buracos negros astrofísicos, né? Logicamente que existem certas ordens de grandeza, e aí isso são observações que serão objeto assim de estudo mais adiante, principalmente no que concerne aí as ondas gravitacionais, para verificar se a relatividade geral ela é completa ou não, ou seja, se aquelas equações que o Einstein, né, ele nos ofereceu ali no 1915, 1916, se elas são completas ou se existem ordens de grandeza a mais. Porque existem até a possibilidade de novas de modificações da teoria da relatividade geral, que são as chamadas teorias alternativas, né? Essas teorias alternativas elas estão muito em voga atualmente. Existem teorias alternativas, por exemplo, em função F de R, né? Que são em função do escalar de curvatura. Existem teorias do tipo de Weyl, onde você tem a expansão da teoria de Einstein em ordens maiores,
E isso é interessante porque ele não só pode dar uma completeza maior do ponto de vista astrofísico a objetos como buracos negros, se bem que até agora, até o momento, né, a relatividade geral está de bom tamanho, ela prediz com bastante conformidade, mas principalmente assim, pode ser que essas ordens de grandeza a mais, elas sejam interessantes para explicar fenômenos ainda não explicados, como por exemplo fenômenos cosmológicos do tipo energia escura, setor escuro do universo em geral, né? E isso é uma coisa que vai ser colocado na mesa e em discussão ainda. De qualquer forma, sempre que você expõe uma alternativa à relatividade geral, com ordens de grandeza a mais, dependendo dos parâmetros que você tiver ali, né, livres, você consegue fitar, por exemplo, matéria escura, fenômenos que estão relacionados à matéria escura, à energia escura e por aí vai. Só que muitas vezes, como acontece, né, como aconteceu, por exemplo, ali nos anos 2000, com a proposta do Bekenstein, que era uma proposta de você ter uma gravidade modificada a partir de setores escalar, vetorial e tensorial, que é o que eles chamavam de teoria Teves. E essa não é uma teoria, é uma proposta do Bekenstein. Então, você tem uma lagrangiana lá com todas essas características, né? Isso pode explicar. Matematicamente, você vai lá, propõe e explica. Agora, a pergunta que se faz é por que a gravidade teria essas características, né? Qual a natureza, qual a origem e assim por diante. Então, o que talvez falte nessas teorias alternativas, estou refletindo muito sobre teorias alternativas agora nesse início, né? Mas exatamente porque quando você tem campos fortes gravitacionais, como é o caso de buracos negros, ou então quando, por exemplo, você tem campos fortes do ponto de vista de singularidade inicial ali, Big Bang, né? Então, você precisa carregar uma teoria completa. E muitas vezes essas teorias completas também elas pretendem, vejam bem, explicar por que a gravidade é uma interação muito mais fraca que, por exemplo, as outras interações, né, as outras três interações. Mas beleza, eu vou deixar isso de lado, senão a gente vai né, senão a gente vai começar a discorrer demais sobre essas teorias alternativas. Vamos então nos concentrar na relatividade geral, tá certo? Então, veja bem, aqui na nossa apresentação a gente vai discutir principalmente qual o papel dos buracos negros na aceleração de partículas de altíssima energia que podem ser vistas aqui, né, no planeta Terra como um laboratório experimental onde você pode detectar partículas que possam ser extragalácticas, por exemplo, qual o papel desses buracos negros no centro de AGNs? Será que eles podem de fato acelerar ou não e assim por diante, né? Mas principalmente a gente vai, dentro dessa abordagem, conversar sobre o papel do spin dos buracos negros, do processo de rotação dos buracos negros e também os campos magnéticos envolvidos nessa história. Bom, uma primeira coisa é a questão da definição do que é um buraco negro, né? Existem várias definições aí na literatura e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas. Por exemplo, a definição dada ali no famoso livro do Misner Thornwiller, que é o chamada Bíblia da Gravitação, né, o Gravitation. Ele diz que, simplesmente ele diz assim, que nada pode ser mais escuro que um buraco negro. E daí ele descreve, ele linka, né, a definição do buraco negro à própria morte de uma estrela. Quando a estrela se colapsa, então você tem a formação de um objeto compacto, e a formação desse objeto compacto, por acaso, pode ser um buraco negro, e aí a luz, né, ela fica aprisionada
numa superfície criada ali, né, que é o chamado horizonte de eventos. Tem esse livro muito interessante, que é um livro do Shapiro e do Tversky, que eu sugiro fortemente, assim, né? Que ele diz assim, ó, que o buraco negro ele é definido como uma região do espaço-tempo que não pode se comunicar com a parte externa, né? Então, a parte limítrofe, né? Ou seja, a fronteira, né? Entre essas duas regiões é uma superfície chamada de horizonte de evento. E tem essa outra definição, que é uma definição de um livro aqui um pouco mais recente, do Bambi, esse livro aqui, Black Holes, A Laboratory for Testing Strong Gravity, que diz assim, o buraco negro é uma região do espaço-tempo na qual a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, escapa. E o horizonte de eventos é a região, né, que separa, né, digamos, é uma interface. Bom, essa é uma definição que a gente diria assim, está na boca do povo, e todo mundo fala, né, que um buraco negro ele é uma região no espaço-tempo que, de fato, ele aprisiona até mesmo a luz, nem a luz consegue escapar dele. Ou seja, se você tem um fóton como partícula, certo? A velocidade do fóton, né, é uma velocidade fixa para qualquer referencial inercial. Então, aquela velocidade fixa, que por acaso é a velocidade da luz, ela, portanto, seria uma... Aí a gente pode perguntar, será que ela consegue ser a velocidade de escape do sistema ou não, né? Então, nem a luz, com a sua velocidade lá de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, consegue ter uma velocidade capaz de escapar a esse objeto. Então, nem mesmo a velocidade da luz pode ser uma velocidade de escape desse objeto, né? Então, quando uma estrela, e aqui tem um diagramazinho, né? Quando uma estrela está colapsando, aqui é um diagrama de espaço-tempo, onde o tempo está aqui na vertical e o espaço está na horizontal, ou no plano aqui, né? Você tem um plano e o tempo na vertical. Então, quando o objeto começa a colapsar, percebam que chega um momento, e aí é esse momento que forma esse cilindro, nesse momento você tem a formação do buraco negro. Esse cilindro, ele tem um raio que é chamado de raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild é, então, o raio que depende da massa dessa configuração, certo? E uma vez que é atingido esse tamanho, o objeto se torna compacto o suficiente e denso o suficiente para que nem a luz escape dele. Então, aí tem essa figurinha do buraco negro, que é uma figurinha que todo mundo já viu, que, desculpa, nem coloquei ali a fonte, né? Mas a fonte é o filme Interstellar como é o nome do diretor, né? Agora me escapou. Mas o me escapou. Mas enfim, esse buraco negro é interessante porque nesse filme Interstellar eles receberam uma toda uma ajuda técnica, digamos assim, da equipe do Kip Thorne, né? O Kip Thorne foi um dos escritores daquele livro da Bíblia da gravitação que eu falei, o Gravitation. O Kip Thorne, ele pegou, né, os códigos mais modernos naquele momento. Acho que esse é um filme aí de 2016, 17 por aí. E rodou e daí simulou, né, como é que seria um buraco negro de Kerr, que é um buraco negro em rotação, com um pequeno disco de acreção ao redor. Então, você tem aqui um disco de acreção ao redor. E também a distorção do espaço-tempo forma uma lente gravitacional, né? Vocês observam aqui, ó, que parece que existe um disco também na vertical, mas na verdade não existe um disco na vertical. O que existe é que esse disco que está num plano
vamos supor, do equador desse buraco negro, ele é projetado aqui para frente como se uma lente. Então, você tem aqui uma lente gravitacional. Então, esse é o fenômeno, né? Um fenômeno de distorção gravitacional provocado por esse objeto compacto, que é esse buraco negro. Beleza, então, os buracos negros astrofísicos, eles estão presentes onde? Eles estão presentes no centro de AGNs. O que são AGNs? São galáxias de núcleo ativo. Também no centro de galáxias em geral, independente, né? Às vezes esse buraco negro ele não está tão ativo assim. Nesse caso, nós estamos falando aqui de buracos negros supermassivos. Buracos negros ali que têm ordem de milhões de massas solares. Tá? Milhares, milhões de massas solares. E daí existe também a possibilidade de buracos negros de massa estelar, que aí são de algumas, né, ou da mesma ordem da massa do Sol, ou dezenas de vezes. Então, esses caras estão no centro de microquasares ou colapsares. Então, aqui nós temos algumas representações. Certo. Então, a pergunta que a gente fez lá no início, né? Buracos negros astrofísicos versus buracos negros da relatividade geral. Será que eles são os mesmos? Será que eles são idênticos? Então, fundamentalmente, os buracos negros astrofísicos, pelas observações, eles têm as propriedades daquilo que é chamado de buraco negro de Kerr. Tá? Buraco negro de Kerr. Ou seja, são os buracos negros astrofísicos, eles têm rotação. Então é interessante assim, porque teoricamente você tem um buraco negro, que é o chamado buraco negro de Schwarzschild, que até é a primeira solução das equações de Einstein. E o buraco negro de Schwarzschild, ele é estático, ele não tem rotação. Dessa forma, de acordo com as observações, o buraco negro de Schwarzschild, ou seja, um buraco negro sem rotação, ele é um buraco negro fictício, ele não é observado. Não existe um buraco negro estático no universo, né? O que se observa são buracos negros com rotação. Então, o que nós temos é o chamado buraco negro de Kerr na relatividade, uma das soluções da relatividade geral, certo? Que é um espaço-tempo de simetria esférica e rotacional. Os buracos negros de Kerr, eles têm dois parâmetros principais, que é a sua massa, m, e o seu spin, que pode ser assim, o spin A, né? J sobre m ao quadrado, aqui eu estou fazendo até G e C igual a 1, só para simplificar. Então, isso aqui é um parâmetro de rotação, na verdade, certo? O momento angular, de fato, é esse J aqui. E os buracos negros de Kerr, de fato, eles só têm existência matemática, aí uma existência matemática, quando esse fator, quando esse parâmetro de spin for menor ou igual a 1, também pode ser igual a 1. E no caso do buraco negro de Kerr, ele não é carregado. Tá? Até o momento, assim, a gente pode dizer que os buracos negros astrofísicos, grosso modo, eles não são buracos negros carregados, mas como muitas vezes eles são descendentes das estrelas, certo? Então você tem ali, antes de eles serem formados, você tinha um plasma, ou seja, você tinha um gás com carga elétrica presente. Então, acho que na década de 70, ali, 1970, o Wald, né, ele propôs uma hipótese muito interessante, que era a hipótese de que pode ser que, astrofisicamente, a maioria dos buracos negros, na verdade, são buracos negros de Kerr-Newman. Os buracos negros de Kerr-Newman, além desses parâmetros aqui, desses dois parâmetros que eu citei, você também tem a presença de carga. E essa carga, ela é descendência, né? Ela é herdada, aliás, da estrela progenitora do buraco negro. Então, existem um monte de observações e técnicas observacionais
que de fato vinculam massa e spin, e aí tem aqui algumas referências sobre isso. Mas assim, em 2016 foi publicado esse paper, né, sobre observações feitas em 2015, que mostram de fato a existência de buracos negros. Então, além dessas observações que são feitas, né, utilizando técnicas em rádio, técnicas em raio-x, técnicas até mesmo no visível, mas é principalmente em raio-x, etc. Nós temos agora também técnicas presentes que são técnicas de observação de ondas gravitacionais. Olha só que interessante. Então, aqui nós temos a possibilidade dessa detecção a partir de um consórcio chamado LIGO, que possui 2 laboratórios, com ali, ó, você tem, os caras colocam até em milissegundo de anos-luz, né? 10 milissegundos de anos-luz ali no entre eles dois, nos Estados Unidos. Um fica no estado de Washington, né, fronteira com o Canadá, ali perto da fronteira com o Canadá, outro fica na Louisiana, no sul dos Estados Unidos. E esses 2 caras, eles têm a mesma configuração, que é assim, ó, braços, né, de laser, que caracteriza ele como interferômetro a laser, com essa sensibilidade aqui. Então, você tem sensibilidade do ponto que é uma sensibilidade descrita em função da frequência da onda gravitacional, e eles já identificaram várias fontes de onda gravitacional, certo? Ali em 2015 foi a primeira que coincidiu tal com o centenário, né, da proposta do Einstein sobre ondas gravitacionais. Porque o que o Einstein fez? Quando ele propôs a teoria da relatividade geral, uma das primeiras contas que ele fez, isso não se caracteriza exatamente como uma solução da relatividade geral, das equações de Einstein, mas é uma consequência direta até da relatividade geral, que é a presença de ondas gravitacionais, né? Então, foi uma das primeiras contas que o Einstein fez. Aí, no ano seguinte, ali, o Karl Schwarzschild, ali até no front da Primeira Guerra Mundial, o cara foi lá e calculou a primeira solução de facto, né, da relatividade geral, que foi a solução da configuração esférica e estática. Então, aqui tem, digamos, existe muito mais, tá? Isso aqui é uma imagem de 2020 do consórcio LIGO, também do Virgo, porque o Virgo, ele identifica também ondas gravitacionais vindas ali de estrelas de nêutrons. Tá? E o que acontece é que o LIGO, o Virgo também identifica buracos negros, né? Mas como é que esses buracos negros principalmente são identificados? Eles sofrem uma fusão, então é o que a gente chama merger, né? Tem um merger entre 2 buracos negros, e desse merger você tem a formação de um novo buraco negro. Então vocês percebem aqui, ó, nesse desenho, você sempre tem, ó, um buraco negro com outro formando um terceiro. E o interessante é que se você calcular a massa desse terceiro, ele não coincide com a soma da massa desses 2 caras. Então, o que acontece com essa massa a mais, né? A massa desses 2 caras, digamos, é uma massa X, né? E a massa desse buraco negro formado na fusão é uma massa que é menor que X. Então, aí você pergunta, para onde é que vai essa massa faltante na fusão? Você tem, então, a transformação em ondas gravitacionais. Certo? Beleza. Eu trouxe à baila aqui essa questão das ondas gravitacionais só para vocês saberem que as ondas gravitacionais é uma das maiores confirmações atualmente da presença de fato de buracos negros astrofísicos no universo. Uma das características desses buracos negros é que, na maioria das vezes, percebam, né? Aqui, aqui na vertical, em massas solares. Então, vocês percebem que, em geral, eles têm cerca de dezenas de massas solares. Os mais massivos estão ali na casa dos 80, 90 massas solares, com formação de buraco negro filho.
de 160 massas solares. Mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente aqui, e que vai ser, digamos, um prolegômeno, né, para o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, é a questão dos spins. Se você observar, aqui ó, nós temos várias fontes de buracos negros binários, não só buracos negros binários, mas é assim, um buraco negro fazendo um binário com uma estrela, por exemplo. E aí, a partir desse binário, você lá faz alguma observação e consegue identificar, por exemplo, qual o valor do spin. Eu falei para vocês que na relatividade geral, matematicamente, esse spin ele só tem significado para valores menores que 1, né? Certo? E essa é uma das maiores, não é coincidência, lógico, mas porque a relatividade geral ela é muito robusta em termos de para cálculos de buracos negros, né? Mas o interessante de tudo isso é que quando você mede astrofisicamente, a partir das várias técnicas que existem, né, qual é o spin desses buracos negros astrofísicos, percebam que, de fato, eles estão lá com valores menores do que 1. 0,98, 0,97. Então, vocês percebem aqui, 0,88. Vocês encontram buracos negros de 0,5, por aí, né? Aqui, em buracos negros de massa estelar, nessa tabela. Nessa outra tabela, buracos negros supermassivos. Olha só, você tem até buracos negros que tem uma ordem de spin do tipo 0,99, ou maior do que isso, tá vendo? Maior do que 0,99. Você tem algumas fontes que têm spins nesse nível. E é interessante isso, porque a gente vai mostrar que esse tipo de buraco negro é o buraco negro preferencial para acelerar partículas carregadas num processo que a gente vai chamar de banhado Silk, né? Que foram os primeiros caras que propuseram isso. E outra coisa interessante é que existe um cálculo teórico ali nos anos 70, isso dos anos 70, do Kip Thorne, né? O Kip Thorne ele fez um cálculo nos anos 70 mostrando que buracos negros astrofísicos, por várias questões, principalmente por questões de conservação de energia, por questões de dissipação, né? Você tem a gravidade do buraco negro, que ela cria uma espécie de inércia que não permitiria que o buraco negro conseguisse alcançar aquele spin igual a 1. Mas qual é o limite astrofísico? Daí o Kip Thorne lá fez vários cálculos e chegou a um número 0,998. Esse é o chamado limite de Thorne, né? Não existiriam no universo buracos negros com um spin maior do que 0,998. E, de fato, as observações, vejam que você tem que maior que 0,99, né? Mas não tem dizendo assim, ó, é maior que 0,998 também. Né? Mas, ao menos teoricamente, não existe ainda uma confirmação exata e precisa de que é isso. Mas, teoricamente, o limite astrofísico é 0,998, o limite de Thorne. Tá? Então, vocês veem aqui que buracos negros supermassivos também tem aí uns spins, né, bem menores, do tipo 0,50 e por aí vai. Mas o interessante disso tudo é que todos os buracos negros onde você se permite identificar o spin a partir de alguma técnica observacional mostra que eles têm, de fato, rotação, spin. Você não consegue ver um buraco negro estático, por exemplo. Então, vou passar aqui meio que rápido, só para vocês verem, né, as principais soluções que indicam buracos negros na relatividade geral, aqui na relatividade geral. Então, existe a chamada solução de Schwarzschild, que é essa solução do buraco negro estático. Ela tem essa cara aqui. O que acontece é que essa solução, né, eu já falei para vocês, foi proposta pelo Karl Schwarzschild em 1916,
ele mandou uma cartinha lá para o Einstein. O Einstein ficou muito feliz que alguém foi lá e calculou, né, uma solução para as equações de Einstein, uma solução de simetria esférica nesse primeiro caso. E ele fez uma palestra lá em Berlim, na época, sobre essa solução do Schwarzschild, apresentou o Schwarzschild ao mundo, etc. E eu não, assim, com o passar do tempo, as pessoas ficaram preocupadas com a seguinte possibilidade, né? Observem aqui que você tem o R e observem que você tem aqui, ó, um menos 1, né? Nessa coordenada radial. Você tem 1 menos 2 sobre R elevado a menos 1. A pergunta que o pessoal fazia era, tá, e se esse R tender a 2? Se esse R tender a 2, você vai ter 2 dividido por 2, 1. 1 menos 1, 0. Né? E 1 dividido por 0 é uma singularidade matemática. Isso daí não tem significado nenhum. Ou seja, você tem uma divergência. Então, o que é o Schwarzschild? Por que o Schwarzschild diz sobre isso, tal? Né? Aí o Schwarzschild até ele contraiu uma doença no campo de batalha lá, tal, e faleceu. Ele ia falecer, mas com o passar do tempo, muita gente ficou se perguntando o que acontece quando o R tende a 2. Até o pessoal fez uma modificação de coordenada, né? O Finkelstein ali, nos anos 1930, se eu não me engano, começou a fazer umas modificações de coordenada para mostrar que o que a gente acha que é uma singularidade matemática, na verdade, com uma troca de coordenadas, você não tem mais esse problema. Então, ele mostra, a partir dos anos 1930, o pessoal começou a mostrar o seguinte, que, desculpem, que quando o R tende a 2, não é que você vai ter uma singularidade matemática. Né? Você muda as coordenadas, você vai ter, você vai resolver esse problema. Mas, por outro lado, isso indica a presença de um fenômeno. E aí, quando as pessoas começaram a lidar, né, com esse número R tendendo a 2, na verdade, o que eu estou chamando de R tendendo a 2 é assim, é um buraco negro de massa igual a 1. Assim, o que geralmente o pessoal faz na relatividade geral, né? Pega assim e joga tudo igual a 1. Então, é um buraco negro de massa igual a 1, com velocidade da luz igual a 1 e com constante gravitacional newtoniana G igual a 1. Aí mas, na verdade, o que aqui nós teríamos era 2gm dividido por c ao quadrado. Tá? E aí isso vai dar 2gm sobre c ao quadrado, tem unidades de grandeza de comprimento. Então, quando o R tende a esse comprimento, você teria, numa primeira vista, um problema. Mas depois, numa segunda vista, quando transformado em coordenada e tudo mais, você resolve esse problema. Mas, com o passar do tempo, o pessoal percebeu que ali você teria uma espécie de fronteira, né? E essa fronteira, até hoje, ela é chamada de horizonte de eventos. Quando você passa dessa fronteira, a luz não consegue mais voltar. Ali é uma espécie de fronteira na qual a luz, ela, uma vez passada essa fronteira, ela não volta mais, né? Então, ali o horizonte de eventos é a região do espaço-tempo onde... E, além disso, né, existem outras coisas mais complexas que eu não vou abordar aqui, mas existem problemas relacionados também a observadores. Que referencial você está? Se você estiver no referencial de um astronauta que está caindo no horizonte de eventos, você vai ver de um jeito. Se você for um astronauta que está de longe observando o astronauta caindo, né, você vai ver de outro. Então, esse é o chamado problema do Alice e do Bob. E é um problema bem interessante, que é um problema de referenciais aí. Bom, você tem outra solução, que é a solução de Heisen-Nostrom, que é uma solução estática, mas que tem carga. Então, a mesma solução do buraco negro de Schwarzschild, só que com a presença aqui desse termo. Né? Esse termo aqui é um termo desse termo também. É um termo de carga. E você tem uma solução, que é a solução de Kerr,
que é um buraco negro de vácuo com rotação, onde você tem a presença, então, do spin, que é representado aqui por esse A. Além disso, dependendo, dentro desses sigmas aqui, ó, dentro desses deltas, você pode ter também a presença da carga elétrica, quando você tem a chamada solução de Kerr-Newman. Então, a solução do... Então, aqui tem uma representação, né, pictórica das três formas de buracos negros, uma solução de Schwarzschild bem comportada. Você tem aqui, ó, perfeitamente esférico, a singularidade ali no meio, o raio de Schwarzschild representando o horizonte de eventos. Aqui, por exemplo, na solução de Reisner-Nordstrom, você tem a presença de dois horizontes de eventos. Então, essa presença de carga, ela cria um horizonte duplo, um horizonte externo e um horizonte interno. E na solução de Kerr, o fato de você ter rotação, certo? Vamos supor que você não tenha carga, mas só o fato de você ter rotação, você também cria um horizonte duplo. Um horizonte externo, esse carinha aqui, um horizonte interno. E, além disso, o interessante é que na solução de Kerr, você também cria a chamada ergosfera. A ergosfera, ela é aquela região do espaço-tempo, além da qual você desestabiliza a tua partícula teste, digamos assim, inevitavelmente ela vai cair no horizonte de eventos. Perceba que a ergosfera ela tem um formato meio oval, né? Ela coincide com o horizonte de evento nos polos do buraco negro e ela é achatada para aqui, né, para os lados, quando você está perto do equador desse buraco negro. E a singularidade do buraco negro de Kerr, ela é do tipo anel, né, o ring singularity. Bom, além disso, esses buracos negros, todos eles têm uma característica, deixa eu ver, acho que eu não explico isso, não explico. Não explico, mas eu já vou explicar aqui nesse slide, que é a presença de uma coisa chamada última órbita estável, né? Que é o chamado ISCO, é a órbita estável mais interior, digamos assim, né? Inner Stable Circular Orbit, a órbita estável interna circular, né? Mais ou menos. Então, todos esses caras têm uma órbita circular mais estável. E o caso, por exemplo, assim, o que significa isso, né? Significa que se a partícula ela está naquela órbita, ela vai orbitar o buraco negro e, de forma estável, ela não vai cair no buraco negro. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, né? Ah, você vai se aproximar de um buraco negro, eu vou cair, vou morrer, né? Não, não é bem assim. Você pode estar trafegando nessa órbita estável e não cair no buraco negro. Essa órbita, a órbita estável, no caso do buraco negro de Schwarzschild, está 3 vezes o horizonte. Está 3 vezes? 3 vezes o horizonte de eventos, exatamente. Então, você tem aqui, ó, horizonte de eventos, você pega 1, 2, 3. Então, um astronauta que estiver aqui, lógico, ele vai sentir algum efeito de maré, logicamente, né, tal, mas ele vai conseguir orbitar esse buraco negro, né, de forma estável. No caso do buraco negro de Kerr, aí essa órbita estável ela é mais interna. Tá? Você consegue chegar mais perto do buraco negro, sem cair nele. Essa órbita mais interna, ela depende do spin. Então é interessante por isso. O buraco negro de Kerr é assim. Quanto mais veloz for a tua rotação, mais interna a tua órbita estável. Por exemplo, no buraco negro extremo, que é um buraco negro onde o A é igual a 1, a tua órbita mais estável, a tua última órbita, a órbita circular estável mais interna, está exatamente sobre o horizonte de eventos. Isso é interessante, né? Isso significa o seguinte, que uma partícula, vamos supor, uma partícula carregada no buraco negro próximo de 1, com A próximo de 1,
ela praticamente toca o horizonte de eventos. Isso daí a gente vai ver que pode causar efeitos que nos interessam, tá bom? Então, aqui tem outras propriedades. Por exemplo, o espaço-tempo de Kerr, ele é considerado estacionário. Ele tem a presença dos chamados vetores de Killing, que são os vetores onde você pode testar as simetrias de translação e de rotação, e no caso tem a ver com a conservação de energia ou a conservação de momento angular. Os teus horizontes de evento, eles dependem do spin, está aqui, ó, o formato do horizonte de eventos, e ele coincide com o horizonte de eventos, por exemplo, do Schwarzschild. Quando? Quando esse A tende a zero. Ou seja, quando o A tende a zero, você tem exatamente um buraco negro estático. Se esse A tende a zero, você tem a raiz m ao quadrado, m, né? 2m. Então, isso coincide exatamente com o horizonte de eventos do buraco negro de Schwarzschild. Ah, tá. Eu até falo aqui, realmente, dessas órbitas circulares. Então, tem uma órbita circular, na verdade, a órbita circular estável está aqui, ó. E as órbitas mais internas, que esse isco daqui, são órbitas que tendem a ser instáveis, certo? O buraco negro, a partícula ao redor do buraco negro vai espiralar e vai cair nele. Beleza, então esse é um ponto aqui da nossa apresentação. Um outro ponto é o seguinte: o que você tem em relação às chamadas partículas aceleradas, partículas de altíssima energia no universo, né? Então, aqui a gente tem a citação de algumas pessoas, de alguns trabalhos, sobre esse gráfico. Esse é um gráfico aí que provavelmente vocês já viram ou verão ainda aqui nesse workshop, que é um gráfico que mostra a energia de certas partículas, que são chamadas os raios cósmicos, né, que são identificados por alguns experimentos. E nós temos aqui, ó, nesse eixo horizontal, a energia dessas partículas. Então, existem certas partículas que são identificadas além de um certo limite, que é o chamado limite GZK, que é o limite imaginado para essas partículas cósmicas, e não, assim, não existe aquela melhor explicação ainda, né? Por que você observa essas partículas de altíssima energia. E esses eventos, eles não são aqueles eventos muito frequentes também. Eles são eventos de altíssima energia. Aqui você tem energias do tipo mais que 10 elevado a 20 eletronvolts, né? Um negócio realmente alto. E você não sabe explicar direito de onde é que vem esses caras. Então, aí tem várias, né, hipóteses, vários modelamentos sobre de onde é que viriam. Por exemplo, eu vou passar primeiro antes esse slide, que é o chamado diagrama de Hillas, que é um diagrama que discute de onde, por exemplo, poderiam vir essas partículas. Então, aqui, ó, nessa linha azul, nós temos prótons que têm a casa de 10 elevado a 20 eletronvolts. E nesse vermelho, nós temos núcleos de ferro da ordem de 10 elevado a 20 eletronvolts. Aqui, nesse eixo vertical, nós temos a intensidade do campo magnético em Gauss. E aqui, nesse eixo horizontal, digamos, a ordem de grandeza de uma estrutura astrofísica, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, de onde é que viriam, por exemplo, né, prótons de 10 elevado a 20 eletronvolts? Eles podem vir de uma estrela de nêutron. Veja que a estrela de nêutron, ela tem, então, uma ordem de grandeza, né, de 10 a 5 centímetros de raio, né, e um altíssimo campo magnético. Um altíssimo campo magnético.
E o interessante é assim, que você vai diminuindo o campo magnético, aí você vai encontrando algumas outras fontes, como por exemplo os AGNs. Você pode ter então essas partículas vindo também de choques e também hotspots ou de jatos, né? Ou de gamma ray bursts e assim por diante. Então você até os núcleos de ferro, você tem uma pontinha aqui, tá vendo? Até eles poderiam vir de anãs brancas, né? Mas uma menor probabilidade do que essas outras fontes aqui que estão exatamente sobre essas duas linhas. Então, vocês observam que essas fontes, elas têm por características o tamanho e também intensidade de campo magnético, o que vai caracterizar, então, esse diagrama de Hills. Então, só voltando aqui, vamos pensar, por exemplo, né, em algumas fontes possíveis. Então, tem os magnetais, você poderia ter ventos de núcleos de ferro, que são relíquias de supernovas, e nós temos pulsares, tá? Então, esses dois caras aqui representam estrelas de nêutrons, mas no caso dos pulsares, você tem principalmente aceleração de elétrons, tá? Mas nada impede que também haja ali aceleração de partículas de altíssima energia. E os AGNs, né? Mas, veja bem, o que acontece é que sempre houve uma grande dúvida se AGNs poderiam ser, de fato, fontes de raios cósmicos de ultra alta energia. Quando nós falamos isso, raios cósmicos de ultra alta energia, estamos falando assim dessa ordem de grandeza de energia aqui. Sempre se pensou muito assim em, sei lá, estrelas de nêutrons e tal, né? Mas o que acontece, eu vou mostrar num slide mais adiante, é que muitas observações, algumas observações, aliás, principalmente em astronomia multimensageira, onde você tem a detecção de neutrinos de altíssima energia, estão apontando que possivelmente esses caras são extragalácticos. E sendo extragalácticos, algumas assinaturas indicam que provavelmente podem ser de AGNs, principalmente os AGNs, né, que você tem o jato apontado para nós, que são chamados blazares. Mas, então aqui você até vê, né, o chamado modelo padrão de AGNs. O AGN, você tem um buraco negro central, você tem um disco de acreção ao redor desse buraco negro. Então, esse disco de acreção, ele acende porque você tem aqui choques, você tem fricção, né? As forças de maré e a gravidade desse buraco negro, ele cria, então, um sistema de fricção tão potente que esse disco ele adquire altíssimas temperaturas, e aí você tem fenômenos do tipo radiação via Compton inverso, você emite bastante raio-x, né? E também outros comprimentos de onda. Então, esse aqui é um disco de acreção extremamente energético por causa da presença desse buraco negro central, que está engolindo matéria que vem desse disco central, né? Desse disco de acreção. Você tem a presença de jatos, aqui você tem um toro de poeira ao redor, por aí vai, e aí você tem os chamados pontos de vistas, né, as linhas de visada, por exemplo, quando você tem uma linha de visada aqui Aí você observa esses nomezinhos, né? Cada linha de visada vai dar um nome para o teu AGN. O Seifert, por exemplo, NLRG, né, tipo 2, QSO e tal. E aí você tem os blazares. E aí, digamos, a pergunta, né, dado esse diagrama de Rivas, a pergunta é: que mecanismos, por exemplo, você poderia ter ao redor dessas fontes
que aceleram as partículas a nível de que elas tenham essas ultra-alta energias e cheguem aqui com essas ultra-alta energias. Então, se você evocar, por exemplo, a AGN como um meio que pode ser a fonte, na verdade você tem que evocar complementarmente também outros mecanismos. Então, por exemplo, um mecanismo que é o mais clássico de todos é o chamado mecanismo de Fermi. O mecanismo de Fermi, você tem assim a presença de partículas que estão viajando num sistema de vai e vem, né? E elas vão adquirindo energia e vão adquirindo cada vez mais energia nesse vai e vem, tipo, digamos, entre duas ondas, entre duas ondas de choque, e aí você acelera na saída dessa partícula uma energia extremamente alta. Então, você também pode ter a presença de mecanismos do tipo chamadas fase de choque externa, indutores unipolares, reconexão magnética também, né? Ou reaceleração em jatos shear jets. Não saberia como traduzir isso, acho que jatos cisalhados, não sei se é isso. Mas, enfim, aqui você tem, então, que poderia indicar que, de repente, esses raios cósmicos de ultra alta energia poderiam vir, de fato, de AGNs, né? Ou de uma fonte extragaláctica. Vamos primeiro pensar assim, uma fonte extragaláctica. Vem principalmente desse artigo que saiu na Science em 2018. Esse experimento IceCube, ele identificou a presença de neutrinos de alta energia coincidentes na direção de blazars, né? Os neutrinos, eles são muito interessantes porque, e aí eu vou dizer assim, não só os neutrinos, mas também os raios gama, os gamma rays, né? São dois meios muito interessantes de observação para você fazer a chamada astronomia multimensageira, que é aquela astronomia onde você vai observar vários componentes, porque tanto o neutrino quanto os gamma rays, mas principalmente os neutrinos, eles não sofrem desvio devido aos campos magnéticos, do meio intergaláctico, né, em geral, mas também do campo magnético presente na nossa própria galáxia. Porque, por exemplo, um cosmic ray, né, um raio cósmico de ultra alta energia, geralmente é uma partícula carregada. Então, essa partícula carregada com certeza vai sofrer desvios por causa da presença de campos magnéticos. Então, muitas vezes você observa o raio cósmico chegando por uma direção e, às vezes, a fonte não está naquela direção, certo? Às vezes, a fonte está em outra. Mas, por isso que existem essas simulações de propagação dos raios cósmicos, para você incluir na sua simulação os campos magnéticos no meio do caminho, para você, então, identificar de onde é que ele poderia ter vindo, né? Então, isso é muito importante. Por um lado, é muito importante, né? A professora Rita, ela é expert aí, né, nesse assunto, né? E também é muito importante você observar esses neutrinos de alta energia, porque eles podem estar associados à emissão desses raios cósmicos de ultra alta energia, né? E aí ele vai te dizer com a precisão maior qual fontes, né, poderiam estar associadas à emissão de raios cósmicos de ultra alta energia. Então, esse paper da Science é extremamente importante por mostrar a presença desses neutrinos de altíssima energia vindos de fontes extragalácticas, tá? Então, agora, vamos supor, certo? Que aí a gente pensa assim, tá, existem aqueles mecanismos que a gente estava conversando, que são esses mecanismos daqui, mas será que existe a possibilidade, e veja que isso que eu vou dizer agora é algo que muitas vezes choca, né, a comunidade da área de raios cósmicos e também de astronomia extragaláctica em geral, mas
Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer como um exercício, tá bom? Então, o exercício é o seguinte: será que, se você, de alguma forma, não pensar nesses mecanismos e pensar no buraco negro central aqui dessa configuração, como fonte gravitacional, certo? E fonte de dinâmica, será que ele por si só seria capaz, então até pergunto, ele por si só seria capaz de acelerar uma partícula carregada para que ela adquira altíssimas energias? Essa é a pergunta. Então, aí vem assim, ó, quais são as condições mínimas, né, para que um buraco negro, por si só, acelere uma partícula? Essa é uma pergunta, tá? Então, de uma perspectiva da relatividade geral, existem algumas condições mínimas que fariam com que buracos negros conseguissem se comportar como aceleradores de partículas. Mas como, certo? Aí é que vem a nossa discussão principal. As principais condições, elas são dadas principalmente por causa do spin do buraco negro, do momento angular de partículas carregadas ou neutras que estão ali orbitando esses buracos negros, e você tem um modulador nessa história, que é... Só com licença para te avisar que se você puder conseguir fechar a ideia, porque tá para a gente poder Sim. abrir para as perguntas. Beleza, Mas Alexandre. tenta fechar aí a tua ideia. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Então, também a presença desses moduladores, que são os campos magnéticos, certo? Então, como é que funcionaria? Você tem, assim, duas partículas que, de alguma forma, elas se encontram, se chocam, e aí você tem o mesmíssimo mecanismo de um acelerador de partículas, né? No acelerador de partículas, você tem duas partículas que se encontram, que se chocam, e aí você tem aí a formação, né, de subpartículas ou aceleração delas, então você tem choques. O que acontece é que essas partículas, vamos supor, se elas estão orbitando uma uma órbita estável, né, de um buraco negro de Schwarzschild, o que se observa, e aí é que vem o paper de 2009 do Banhado-Silk-West, e isso hoje em dia é chamado de efeito banhado-silk, assim, né? Você tem assim, que essas partículas aceleram, mas não o suficiente para escapar do horizonte de eventos. Então aqui você tem, ó, R, aqui nessa eixo horizontal, isso aqui é o horizonte de eventos. Elas não conseguem escapar do horizonte de eventos num buraco negro de Schwarzschild. Mas, por outro lado, no buraco negro de Kerr, você tem condições de acelerar essas partículas e elas ficam... Aqui nós temos esses gráficos onde estariam localizadas as órbitas estáveis, digamos assim, e você consegue fazer com que partículas escapem por infinito num buraco negro de Kerr. Mas, qual a condição, por exemplo, nesse caso? Né? Nesse caso, a condição é que você tenha um spin da ordem de 1. Então, a gente sabe que esse spin ele é fictício, né? Então, esse artigo acabou sendo meio criticado por isso, porque ele tem, assim, uma consistência na relatividade geral, mas não teria uma consistência astrofísica, porque esse é um spin da ordem de 1. E aí, quando você faz qualquer spin abaixo de 1, pode ser 0,9999999, né? Nessa concepção de Banhado-Silk, a partícula já não consegue escapar do horizonte de eventos. Agora, existe a possibilidade, por exemplo, né, isso aí foi um trabalho que a gente fez com a professora, com a Rita, que se você ligar campos magnéticos, o campo magnético ele funciona como uma espécie de modulador que vai alterar, por exemplo, a posição da tua órbita mais interna e estável, né? Porque dependendo de onde estiver essa tua órbita interna estável, você vai ter partículas ali presentes que podem ser as partículas-alvo da história, tá certo? Então, os campos magnéticos, eles têm um papel muito importante e
no último paper que a gente publicou, bom, esse aqui é uma relação, né, da presença de campos magnéticos em relação aonde seria formado o R-isco, que é a órbita estável em questão, tá? Então, eles modulam essas órbitas estáveis de acordo também com o spin do buraco negro. E é o interessante que, para certos campos magnéticos, a gente observou o seguinte, que campos magnéticos muito altos, eles acabam desestabilizando as partículas. A não presença de campos magnéticos, você tem a questão de você só acelerar se o buraco negro for um buraco negro extremo, ou seja, A igual a 1, né? Mas existe uma possibilidade que é quando você tem buracos negros, campos magnéticos leves, digamos, presentes, e a gente viu no diagrama de Hillas que os campos magnéticos presentes em AGNs, eles não são tão gigantescos, né, quanto os campos magnéticos presentes em estrelas de nêutrons, por exemplo, né? Então, campos magnéticos de uma ordem mais suave, de uma ordem de grandeza mais suave, permitiriam modular a tua isco para mais perto do buraco negro e, portanto, para spins da ordem 0,998, que são spins, digamos, aceitáveis do ponto de vista astrofísico, né, estão ali dentro do limite de Thorne, você consegue acelerar, então, partículas para o infinito, utilizando o que a gente chama do próprio arraste do espaço-tempo provocado pela gravidade do buraco negro. E outra coisa que a gente andou estudando aí por esses tempos foi que como é que você poderia explicar a presença de partículas ao redor de buracos negros, né? De onde é que viriam essas partículas? Então, qual é a origem dessas partículas? Essa é outra pergunta. Então, a gente andou estudando aí que os buracos negros, quando você tem quando você tem um disco de acreção ao redor deles, você provoca, né, ventos magnetocentrífugos, que são ventos de partículas carreadas pelos campos magnéticos, provocados pelo próprio giro desses discos de acreção, né? Então, você tem a formação dessas linhas aqui, né, que são as linhas de campo magnético que carregam essas partículas. Então, por um lado, elas vão aqui. Então, quando você está mais perto do buraco negro, você tem essas linhas sendo carregadas exatamente para dentro do horizonte de eventos. Mas o interessante é que a gente observou que para buracos negros near extremal, ou seja, buracos negros próximos dos extremos, que é um buraco negro do tipo 0,998, né, você tem aqui você tem linhas de campos magnético-centrífugos que se aproximam muito dessas órbitas estáveis, que são, no caso, aqui na linha pontilhada. E isso explicaria, por exemplo, a presença dessa partícula que tem um momento angular L1 aqui, né? Então, e partículas também que vêm do vento se chocando com essa partícula que foi injetada aqui já anteriormente pelo vento. Então, você tem uma presença de um campo de partículas, digamos assim, injetados por esse vento, que estão se chocando a todo instante, muito perto do buraco negro, né? Porque num buraco negro próximo de um extremo, 0,998, o que acontece é que você tem a órbita estável muito perto do horizonte de eventos, e isso te dá uma gravidade extremamente alta, o arraste do espaço-tempo é extremamente alto, e a tua partícula, então, ela sofre aí um processo de banhado Silk, só por causa da presença do campo magnético e desses ventos magnetocentrífugos, né? Então, aqui nós temos as nossas últimas discussões, tá certo? Eu vou parar exatamente aqui nesse quadro. Eu agradeço enormemente, e aqui está meu contato para quem queira, de repente, quiser trocar alguma figurinha, tá certo? Muito obrigado.